Empresários, artistas, pessoas ilustres e relevantes da nossa região. Será interessantíssimo entender a história de cada um deles, revelar o seu dia a dia e qual é a marca que querem deixar. Tudo isso você acompanha comigo, Conrado Meliado, aqui no Conta Pra Gente. Hoje você vai conhecer a história de um profissional apaixonado, extremamente competente. Começou sua carreira em Piracicaba, interior de São Paulo, aos 16 anos na rádio local num programa esportivo. E hoje é um dos maiores jornalistas de todo o Brasil. Renomado, premiado, cobriu guerras, Jogos Olímpicos, Copas do Mundo. Eu vou falar com ele, Roberto Cabrini. Como vai, Conrado? Tudo Seja bem-vindo ao meu mundo. Muito obrigado. Vamos embarcar nessa viagem. Vamos embarcar? E eu agradeço pelo menos você abrir as portas da sua casa para quem está em casa nos assistindo. E queremos conhecer o Cabrini, o grande repórter renomado, ganhou vários prêmios, extremamente obcecado pelos detalhes, e o Cabrini do dia a dia, o pai, o amigo, o jogador de tênis que a gente sabe que você é. Vamos nessa. Vamos nessa? Roberto Cabrini, conta pra gente. E para começar a nossa entrevista, aos 16 anos de idade, quando você começou sua carreira lá na Rádio Voz de Piracicaba, trabalhando num programa esportivo maravilhoso, você já era orador da turma, já tinha uma desenvoltura maravilhosa. Como foi esse começo? Conta pra gente. Conrado, o segredo é você fazer toda a história, desde a primeira que eu fiz na rádio lá em Piracicaba, como a última que eu fiz aí no Conexão Repórter, como se fosse a primeira vez, com a mesma satisfação, com o mesmo brilho nos olhos. Eu comecei muito jovem, numa pequena rádio, aos 16 anos de idade. Quando entrei nessa rádio, representando o Centro Cívico, era uma eleição do Centro Cívico, e eu era candidato à direção do Centro Cívico. Já tinha liderança nessa época? Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de rádio, sempre gostei do jornal, então foi um caminho natural. Quando eu tive uma oportunidade de entrar numa rádio e eu usei como pretexto divulgar a chapa do Centro Cívico, eu me encantei. Era uma rádio pequena, até certo ponto acanhada, mas para mim era um admirável mundo novo. Eu fiquei absolutamente fascinado por aquele caráter do rádio, como ele interage com a comunidade, a entrada do repórter ao vivo, a apresentação do noticiário, o ato pulsante de uma emissora de rádio no interior que interfere diretamente no dia a dia de uma pequena comunidade. Isso me fascinou. Então eu consegui, após dar a entrevista, chamar a atenção da direção da rádio, fui contratado pela rádio e foi uma experiência tão fascinante num pequeno veículo que em apenas um ano de rádio no interior eu fui chamado pela Rede Globo de televisão e me tornei o mais jovem repórter da história da Globo. Ainda hoje eu tenho esse recorde, com 17 anos eu já fazia matérias de rede nacional. Mas, como eu disse, o mesmo brilho nos olhos que eu tive quando entrei nessa pequena rádio, eu guardo hoje, quando vou fazer a próxima reportagem. Eu costumo dizer que a melhor matéria é sempre a próxima. Eu vivo isso. Você ingressou, qual era o momento que a Globo estava passando de querer mudar um pouco a cara dos repórteres, de querer pegar um pessoal mais novo? E como foi você trabalhar nesse grande veículo de comunicação aos 17 anos de idade? Foi um momento histórico do telejornalismo. A Globo estava moldando uma cara, um jeito de ser do telejornalismo. Eu poderia dizer que faz parte da segunda leva dos repórteres. Um pouco antes de eu entrar, repórteres e telejornalismo era apenas uma mão. As pessoas, para serem reconhecidas pelos entes queridos, elas punham uma pulseira ou um relógio para serem reconhecidas. Sim. Na minha época, começou-se a história das primeiras grandes reportagens em telejornal. Existiam alguns programas que eram feitos de maneira bastante ainda primitiva pelos repórteres, vamos colocar dessa forma, porque não era uma edição muito sofisticada. Na época que eu comecei, iniciava-se também um processo das edições mais sofisticadas, onde o repórter ganhava uma cara e um estilo, um texto.
Isso começou na minha época, com uma grande leva de repórteres que até hoje fazem parte muito atuante dessa história, como o Carlos Nascimento, certo. Carlos Monfort, enfim, o Tunico Duarte, o Tunico Ferreira. São grandes jornalistas que começaram nessa época também e até hoje seguem sendo ícones do meio nosso, né, do meio do telejornalismo. Então, nessa época, a Globo criou o chamado padrão global de telejornalismo, que persiste até hoje. A maneira de se portar diante das câmeras, o texto que deve evitar adjetivações. Sim. E também um pequeno esboço de estilos de jornalistas. Sim. Roberto, no jornalismo investigativo você despontou e é referência até hoje. De onde veio a paixão especificamente por esse segmento investigativo? Conrado, em tese, todo jornalismo deveria ser investigativo. Sim. Porém, existem tantos exemplos de jornalismo institucional, jornalismo tendencioso, jornalismo oficial, que se convencionou chamar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda. Mas, na verdade, todo jornalismo deveria ser aberto e contemplar todos os ângulos de uma história. Sim. Existe uma frase muito tradicional no jornalismo que diz que em uma história sempre existem dois ângulos. É uma frase tão bonita quanto não verdadeira, porque, na verdade, numa história não existem somente dois ângulos, existem muitos outros. E é a obrigação do jornalista procurar focalizar tudo isso, dar voz a todo mundo, principalmente àqueles com os quais você não concorda. É muito fácil você abrir espaço para aqueles com os quais você concorda, e isso nasce de noções inconscientes, claro, da sua cultura, de bens familiares, de bens culturais da sua comunidade, do seu país. Mas é um desafio muito grande você abrir espaço para aqueles cujas opiniões você discorda. Mas a essência do bom jornalismo está em abrir uma perspectiva para tudo. E aí você começa a investigar, principalmente em um país como o nosso, onde as instituições não funcionam como deveriam, e ainda onde existe um longo caminho a ser percorrido. Você pode analisar o nível de democratização de uma sociedade pelo nível de jornalismo investigativo que essa sociedade possui. No escritório de Roberto Cabrini, estamos com os troféus aqui, Troféu Imprensa, Comunique-se, Líbero Badaró, temos também o Previdência. Cabrini, eu sei que de todos os troféus, esse de 1993, ele tem um sabor especial para você. Foi o primeiro troféu importante que eu venci. E ele diz respeito à descoberta do P.C. Farias, o grande foragido, o grande fugitivo da justiça brasileira, o célebre tesoureiro do Fernando Collor de Mello, e também a cobertura da morte do Ayrton Senna. Foram dois momentos muito importantes na história da televisão brasileira. A matéria da descoberta da P.C. até hoje é a maior audiência do telejornalismo brasileiro em todos os tempos, e a morte do Ayrton Senna, foi uma cobertura que me marcou bastante também. Esse troféu ele diz respeito a esses dois momentos da televisão brasileira. E eu sei que você também ganhou o Prêmio ESSO, que é um dos mais renomados, é o mais renomado, na verdade, né? É o sonho de qualquer jornalista. Mas falando um pouco do Comunique-se, eu sei que você quebrou um pouco aí a regra que só o pessoal da Globo ganhava esse troféu, né? Como foi isso? Isso foi muito significativo pra gente, né? Porque todos os anos era sempre um repórter da Globo. Sim. A Globo praticamente ela detinha a primazia desse troféu, o troféu Prêmio Comunique-se. E a gente conseguiu ganhar com a votação de jornalistas de todo o país na categoria repórter. É um troféu que, sem dúvida, era um sonho que a gente conseguiu vencer através do trabalho no Conexão Repórter. Falando um pouquinho sobre as guerras, você cobriu mais de 7 guerras. Antigamente os repórteres eles não eram alvo numa guerra e de um tempo para cá começaram a virar alvo. Como você trabalha essa questão de medo e como foi esse começo para você de ouvir o primeiro tiro, a primeira vez que você entrou numa guerra e viu? Historicamente, quando você se apresentava como jornalista, você costumava ter uma proteção. Os dois lados da guerra, os vários lados da guerra, te respeitavam. Hoje em dia, os jornalistas se tornaram alvo. Isso começou principalmente durante a Guerra da Bósnia. Os franco-atiradores buscavam os jornalistas já para conseguir uma dimensão, para conseguir uma repercussão dos seus atos.
Isso aumentou na guerra do Iraque, onde jornalistas passaram a ser sequestrados, passaram a ser vistos como moeda de troca. Hoje em dia, para você se apresentar como jornalista, você precisa conhecer muito bem o terreno onde você está pisando e precisa escolher se você deve ou não se apresentar como jornalista nesses conflitos, se você deve usar uma proteção, um aparato muito grande ou se você deve se infiltrar mais entre a população, entre os populares. Para isso, você precisa conhecer muito bem o terreno, você precisa conhecer a cultura que você está lidando e você não pode ter nenhuma forma de preconceito, principalmente quando você está de outra pessoa, cobrindo culturas diferentes da sua. Cabrini, qual que foi a maior adversidade que você passou num contexto de guerra? Eu sei que você até já bebeu água onde os cavalos bebiam numa situação de necessidade. Isso aconteceu no Iraque. Qual que foi, assim, uma das maiores adversidades que você passou e que você pode nos relatar? Olha, eu já fui sequestrado pelas Farc, a gente ficou 3 dias em poder das Farc. A gente já testemunhou Cabul sendo bombardeada e você não tinha praticamente para onde ir. A gente já testemunhou a guerra numa montanha onde estava uma das facções dos curdos e essa montanha era alvo da facção que estava do outro lado. Durante a guerra do Afeganistão, a gente estava filmando uma cidade que tinha sido totalmente dizimada pelos talibãs, justamente porque eles tinham alimentado os inimigos do Talibã. E a gente tinha filmado todas as atrocidades que tinham acontecido. Quando a gente estava saindo dessa vila, uma vila persa, dentro do Afeganistão, a gente foi interceptado pelo Talibã. Naquele instante, eu achei que não haveria escapatória. Eu imagino. A gente iria morrer, mas graças a um lema que eu torno básico em cobertura de guerra, a gente conseguiu sobreviver, que é o respeito à cultura diversa. A gente conseguiu convencê-los de que nós não estávamos representando apenas um lado da guerra, mas sim todos os ângulos da guerra. Que a gente não estava lá apenas para dar voz à versão americana ou à versão europeia, mas que a gente tinha interesse também em saber do lado deles a história. E dos primeiros momentos, onde a gente quase foi fuzilado, a gente acabou mudando o jogo e recebemos um banquete deles, que era pão, geleia e chá, que pra gente foi o melhor jantar da história. Eu imagino o sabor desse jantar foi maravilhoso. Foi sensacional. Cabrini, o Prêmio ESSO, desejado por todos os jornalistas, você ganhou quando você descobriu um escândalo de pedofilia na Igreja Católica. Como foi essa matéria para você? Como você concatenou essas ideias, seu raciocínio para chegar nesse denominador? Primeiro foi suportando todas as pressões. Era algo que era escondido dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, a gente precisa abrir um parênteses e lembrar que é uma das entidades que mais lutou por direitos humanos no país. Com certeza. Todas as grandes lutas por direitos humanos têm a participação importante da Igreja Católica, mas havia também um lado obscuro, que continua existindo, mas hoje em menor grau, e essa reportagem, ela trouxe uma contribuição através de denúncias, de coroinhas que estavam sendo abusados. A gente conseguiu constatar que havia um grande esquema de acobertamento de abusos contra coroinhas praticados por sacerdotes. Era algo em reação em cadeia e que era acobertado. Então, com imagens que foram feitas por um vídeo, com depoimentos, a gente conseguiu constatar que uma determinada região havia se organizado para acobertar esses crimes que eram praticados por muitos sacerdotes. 3 deles foram condenados por causa da reportagem, e foi uma reportagem que ela foi reconhecida pelo Vaticano como o primeiro caso claro, oficial, de abusos praticados por sacerdotes contra coroinhas, e foi inclusive citada no filme Spotlight. Como uma referência da luta contra, enfim, determinados abusos dentro da igreja, que muito ganhou com essa reportagem. A igreja, ao meu ver, se tornou melhor, e hoje o Papa Francisco é um dos que mais lutam contra esse tipo de desvio de conduta da Igreja Católica, algo que não representa a igreja como um todo. Como um todo, é uma pequena parte. Com certeza. Que são feitas por humanos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quer receber conteúdo de qualidade? Inscreva-se em nosso canal.
Vamos falar sobre o caso PC Farias, o tesoureiro do governo Collor, onde você chegou antes que a polícia na Tailândia. Como foi para você fazer essa entrevista com ele e chegar antes que a própria polícia brasileira? Foi uma reportagem dividida em 2 etapas. Primeiro, a localização dele em Londres, onde ele estava foragido, e depois, quando ele fugiu para a Tailândia, foi o primeiro a chegar também, quando ele estava prestes a ser preso pela Polícia Internacional, e depois ele foi mandado de volta para o Brasil. Então, para você localizar alguém, você precisa descobrir as pessoas com as quais essa pessoa que você está atrás se relaciona. Você precisa descobrir a rede de contatos dessa pessoa, porque se existe algo comum entre foragidos é que eles sempre acabam voltando a antigos hábitos. Eles passam a se relacionar com pessoas que não deveriam, eles passam a cometer erros. Se um foragido que tem dinheiro não cometer erros, é impossível que você os descubra. O PC Farias foi uma descoberta através dos contatos dele, através de se monitorar todos os movimentos das pessoas com as quais ele se relacionava e também de erros que ele cometeu. Ele comprou os serviços de uma determinada agência de viagens e isso me possibilitou localizá-lo. Ele não abriu mão de determinados hábitos e isso me possibilitou localizá-lo. Só que depois de descobrir o PC Farias, eu me senti quase que pressionado a descobrir outros foragidos também. Então, teve uma fase da minha carreira que eu descobri muitos foragidos. Descobri a Georgina de Freitas Fernandes, fundador do INSS na Costa Rica, o Roberto Osório, que roubou o depósito público do Rio e se escondeu na África do Sul. Eu teve uma fase que eu me dediquei a descobrir esses foragidos, sempre indo atrás das pessoas com as quais eles sempre relacionavam, porque mais cedo ou mais tarde essas pessoas cometem erros. Só que o mais importante nesse caso, Conrado, não é como um jornalista descobriu, mas é porque os órgãos que ele veio descobrir não descobriram. Porque esses órgãos têm muito mais recursos para se descobrir um foragido do que a gente. Entretanto, não havia, naquele momento histórico do país, interesse em se descobrir, porque estamos falando de foragidos que mantinham pagamentos para determinados setores para não serem descobertos, e aí os bons policiais ficavam um tanto quanto engessados na ação deles. A história da morte do PC Farias e tanto da Elma, sua esposa, ela é mal contada. Como você vê isso como jornalista? Uma queima de arquivos, claramente. Um pouco antes de morrer, o PC me deu uma entrevista muito reveladora, onde ele dizia que estava sendo perseguido e isso dizia respeito à repartição do dinheiro no exterior das campanhas, aonde ele achava que ele deveria merecer uma parte maior, até porque ele ficou preso. Os outros integrantes do grupo dele não foram presos, então ele achava que deveria receber uma parte maior e havia uma discordância em relação a isso e por causa dessa discordância ele foi morto, é o que eu posso dizer. Cabrini, Brasil, país de futebol, paixão nacional. O sabor era especial quando você cobria uma Copa do Mundo? Com certeza, é um momento máximo em termos de cobertura esportiva, juntamente com a Olimpíada. Aprendi muito, principalmente porque eu sempre me interessei pelas culturas que estão em jogo numa disputa internacional. Não apenas do lado esportivo, que é fascinante, claro, mas sempre me interessei muito por essa profusão de conflitos sociais e também históricos que existe no outro lado da cobertura de um grande evento esportivo como esse. Porque você tem países de ideologias distintas, países antagônicos, países em conflito e tudo isso tem histórias relacionadas ao embate esportivo que vai acontecer. Então a cobertura se torna muito mais apetitosa quando você fala de tudo, de todo esse contexto. O contexto histórico, o contexto cultural e o esportivo também. Você bota tudo na mesma salada. Eu imagino. E o esporte ele aproxima as pessoas. Tanto é que o nosso rei Pelé, quando foi jogar, parou uma guerra. Então o esporte ele tem esse poder. Falando um pouquinho sobre essa cultura do esporte, como você vê se a gente fizer uma analogia entre a política do pão e circo e essa paixão especial, essa obsessão pelo esporte no nosso país, que é especialmente o futebol. Você vê uma certa analogia entre a política do pão e circo na nossa cultura? Sem dúvida que as grandes massas sempre foram manipuladas com o esporte também.
Quando o Brasil passava suas piores atrocidades durante o regime militar, o esporte foi largamente usado para ocupar os espaços na mídia para que as atrocidades, as arbitrariedades cometidas, os abusos contra direitos humanos fossem encobertos. Sem dúvida, isso acontece não só no Brasil, como em todo o mundo. O esporte é utilizado para fins escusos, como no caso da Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler tentou usar a pretensa tese da supremacia ariana num evento organizado pelo próprio nazismo. Enfim, a história é pródiga em nos oferecer exemplos do esporte sendo manipulado em prol da manipulação também dos grandes fatos internacionais. As Olimpíadas, essa diversidade de modalidades, de países, de esportistas, todos no mesmo evento. Qual foi as Olimpíadas que você cobriu? A história mais assim atípica que você passou numa Olimpíada? Olha, uma entrevista muito marcante que eu fiz na Olimpíada foi uma entrevista com o Ben Johnson logo depois do escândalo do doping. Ninguém conseguia falar com ele e eu consegui, dentro da Olimpíada, as pistas para chegar até o Canadá e fazer a primeira grande entrevista onde ele revelou como se dopava, por que se dopava. Consegui chegar até o treinador que elaborou toda a planificação, um homem chamado Charles Francis. Ele fez todo o planejamento de doping usado pelo Ben Johnson. Foi o caso mais célebre de doping e marcou muito a minha cobertura de Olimpíada. Como também marcaram grandes entrevistas com a Gabriela Sabatini, com a Steffi Graf, enfim, com grandes ídolos esportivos, né, que você encontra somente numa Olimpíada. Com o Sergei Bubka, também foi uma entrevista muito marcante também, a cobertura da medalha do Joaquim Cruz, do Aurélio Miguel, foram fatos muito marcantes nas minhas coberturas de Olimpíada. Cabrini, você vem do jornalismo esportivo, onde ele tem um humor um pouco maior, e depois você foi para o jornalismo investigativo, onde é um pouco mais sério. As pessoas, teoricamente, têm uma concepção que o Cabrini é uma pessoa séria. Como é o Cabrini no dia a dia? Você é mais sério? Você é mais... Como é que é bem-humorado? Quem me conhece profundamente sabe que eu sou um cara muito gozador, que gosta muito de brincar, para aliviar as tensões naturais do jornalismo investigativo. Eu gosto de estar muito próximo à minha equipe, gosto que todo mundo se sinta confortável e gosto também que todos fiquem concentrados quando precisa estar. Então, acho que é um equilíbrio, né? Mas as pessoas se surpreendem quando me conhecem um pouco melhor, porque o meu trabalho, eu acredito num jornalismo mais sério, mais audacioso, mas no intervalo eu sou muito brincalhão e as pessoas às vezes até se surpreendem com isso, né? Porque estão acostumadas com o Cabrini mais sério profissionalmente. Você é pai de 2 filhos, eu sei que os 2 formados, enfim. Qual é o legado que o Roberto Cabrini está deixando para os seus filhos? Paixão pelo trabalho. Os 2 são formados em comunicação. Uma é voltada, a minha filha, para o lado jornalístico. O meu filho, ele é voltado para a área mercadológica. Ele é gerente da Paramount. A minha filha, ela atua mais na área jornalística. Enfim, o grande legado é você fazer aquilo que você acredita com muito amor, como se fosse a primeira vez, com o mesmo brilho nos olhos da primeira vez. Isso que eu sempre ensino a eles. Sempre fazer tudo com extrema paixão, porque quando você põe paixão, isso se transforma em dedicação e se transforma também em um produto melhor e que tem uma repercussão que muitas vezes você nem imagina quando você está começando na missão. Cabrini, o seu trabalho é marcado por reportagens que envolviam muito risco. Eu acredito que o apoio da família faz toda a diferença. Como é que é o apoio da família para o Cabrini? Eu costumo dizer que em uma reportagem você faz denúncias e que denunciados não mandam flores. Denunciados pressionam, tentam intimidar, isso faz parte do jogo. E muitas vezes as ameaças se referem à família também. Você precisa estar muito convicto da utilidade para a sociedade como um todo, para continuar e para não parar o que você faz na primeira ameaça. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, em geral, as pessoas ameaçam quando você está diante de um fato importante. Ninguém ameaça se você não está diante de algo significativo. Então, ameaças também servem para balizar que você está diante de uma grande reportagem, uma reportagem importante para o país. Eu procuro viver uma vida discreta e procuro dessa forma me proteger. E me protejo também mostrando para os entrevistados, para os denunciados, que aquilo que eu estou fazendo não se refere a algo pessoal.
Se refere a algo que tem o proveito e o benefício para toda a sociedade. Ou seja, eu não estou fazendo visando este ou aquele indivíduo, mas sim algo que a sociedade como um todo precisa saber. Eu acho que você agindo dessa forma, você tem melhores possibilidades de sobreviver. Isso, você sempre teve o apoio da sua família na sua trajetória profissional? O apoio da família é vital. A minha família me ajuda nas matérias, a minha família é o meu termômetro, é o meu porto seguro. Falando sobre um momento que impactou muito o Brasil, que foi a morte do Ayrton Senna, e você foi o primeiro repórter a falar sobre dar essa notícia para o Brasil. Eu acredito que pela sua proximidade, você estava já há 3 anos acompanhando de perto o Ayrton Senna. Foi o momento mais desafiador do Roberto Cabrini? Com certeza foi um momento muito desafiador, acho que o primeiro grande momento desafiador, exatamente porque eu tinha um relacionamento muito grande com ele, eu o admirava, era uma grande honra cobrir os últimos anos da vida dele, a cada corrida, a cada viagem, as grandes conversas, as grandes confidências, as brincadeiras, porque ó, eu era um cara muito brincalhão, eu me divertia muito. Parece uma possibilidade. E quem sabe a gente forma uma equipe toda brasileira lá na Jordan. Você se diverte com essas especulações? Ou a gente pode também formar uma equipezinha de kart e promover um campeonato regional lá em Tatuir, onde a pedra faz tigur, o trem faz piuir, e o ladrão chega no banco e fala isso, assalto, mãos ao alto, passa todas as notas de mir. O que você acha disso? Então, quando eu estava naquele autódromo e eu percebi que era um acidente fatal, e na verdade o Ayrton morreu na pista, eu estou convencido disso, e pela lei italiana, quando acontece um sinistro, quando acontece um evento com morte, tudo tem que ser paralisado imediatamente, ou seja, a corrida não poderia ter sido concluída. O próprio Ayrton tinha me revelado que no dia anterior, com Roland Ratzenberger, ele também tinha morrido na pista, mas que isso tinha sido omitido, porque senão o evento não poderia ter tido continuidade. Então, quando eu saio em alta velocidade para o Hospital Maggiore de Bolonha, eu sabia que o Ayrton Senna tinha morrido e que o anúncio dessa morte era uma questão de tempo. Foi um dos primeiros a chegar no hospital, foram vários boletins, mas onde eu notava médicos muito mais interessados em dar uma entrevista coletiva do que estar dando assistência para um paciente supostamente lutando pela vida. Então, foi um momento muito difícil e eu procurei lidar com esse momento como se estivesse dando a notícia de um ente querido coletivo. Porque o Ayrton Senna era um parente, um irmão, um filho de cada brasileiro. E eu sabia disso. Procurei dar a notícia de uma forma simples, precisa, mas que também contivesse uma certa emoção. E até hoje as pessoas se lembram da frase, morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Eu, Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Ela mostra como é difícil para a gente exercer essa função e, ao mesmo tempo, numa frase bastante curta, eu pude mostrar o que o país estava perdendo, a dimensão da perda de um herói nacional como Ayrton Senna. E falando sobre o Ayrton Senna, profissionalmente, você estava muito próximo dele, você conseguiu identificar todos os valores que ele tinha, profissionais mesmo, de foco, determinação. Como você define o Ayrton Senna profissional, que você estava próximo? O sujeito mais perfeccionista que eu já conheci. Ele sofria com isso, porque ele não aceitava nada que não fosse a perfeição. Ele abria mão de uma parte da vida dele em prol dessa determinação, em prol dessa proximidade com a perfeição. Ele era o último a tirar o pé do acelerador nas curvas, o mais bravo, o mais corajoso e por isso foi o melhor, o mais carismático. Não é o piloto que mais ganhou corridas, não é o piloto que mais vezes foi campeão, não é nem mais o piloto que conseguiu mais poles, mas ele é reconhecido como o grande herói, como o piloto mais espetacular, mais carismático de todos os tempos, porque ele unia todas essas vertentes que fazem um grande herói nacional, um grande herói esportivo. E falando sobre a parte de herói do Ayrton Senna, para a época que nós estávamos vivendo, toda a crise, toda a inflação, como você enxerga esses fatos que davam o Ayrton Senna ser um herói? Esse paradoxo que é muito interessante, né? Num país profundamente devastado por epidemias sociais, por uma distribuição péssima de renda,
esse mesmo país conseguiu produzir um ícone em um mundo dominado pela alta tecnologia. Um país carente, um país que não dá assistência aos seus grandes cientistas que costumam migrar para outros centros. Esse mesmo país conseguiu produzir uma grande referência num mundo marcado pela alta tecnologia. Então mostra o quanto nós temos de talento. Nós temos um talento impressionante no nosso cidadão comum. Ayrton Senna foi a expressão máxima desse talento. E hoje conhecemos Roberto Cabrini, grande jornalista, focado, determinado, obcecado pelos detalhes de um bom jornalismo. E também conhecemos o Cabrini do dia a dia, o pai, o nosso torcedor do 15 de Piracicaba, esse bom humor que a gente viu que você tem. Cabrini, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, é um privilégio falar da nossa atividade, do meu mundo, enfim, compartilhar isso com vocês. E você é um cara muito simpático, a sua emissora é uma emissora que eu consumo, que eu assisto, que eu acompanho, então foi assim uma iniciativa que me deu grande satisfação. Maravilhoso. Eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para quem está em casa nos assistindo. Olha, eu vou dar duas frases. Uma representa o próprio Conexão Repórter, o momento que a gente vive hoje, que é o slogan que eu bolei, onde houver uma grande história, lá estaremos nós. E a frase, quem seja aquilo que eu acredito, é se não eu, quem, se não agora, quando. Ou seja, vivam o seu sonho. Maravilhoso. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo, que acompanhou nossa entrevista maravilhosa com o Roberto Cabrini. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias. Continue assistindo os vídeos em nosso canal. Inscreva-se.